nós vamos tentar participar da melhor maneira que faça sentido para vocês e que vocês encontrem o que vocês vieram buscar. Tá bom? Um momento. Eu vou pedir para que elas se apresentem e aí nós damos início aos diálogos de hoje. Pode começar. Quem quer tirar comigo? As duas estão tensas. Pode ser você, Bruna. Boa noite. Meu nome é Bruna. Eu tenho 35 anos. Sou casada, tenho 2 filhos, o Miguel e o Luca. E eu tenho uma loja de cookies aqui em Bebedouro, que chama Home Cookies, não sei se vocês conhecem ou não, é ali na praça da prefeitura, em frente à sorveteria São Francisco. A loja física tem 3 anos, mas eu trabalho com os cookies no delivery, comecei em casa há 5 anos. Mas empreendendo, eu empreendo há 15 anos. Olá, boa noite. Eu sou Isabel Pimenta, sou angolana, sou estrangeira aqui em Bebedouro. Muita gente já me questiona o que eu vim fazer aqui em Bebedouro. Eu sou mãe de Jaziela, que está ali, para fazer o papel, ajudar a mamãe. Então, o que aconteceu aqui comigo? Porque algumas pessoas vão ficar assim a se questionar, o que ela está aqui a fazer? Eu sou formada em Relações Internacionais, finalizei a minha formação, comecei a trabalhar na área, porém, eu comecei a sentir que alguma coisa não estava a correr do jeito que eu queria. Posteriormente, fui fazendo uns planejamentos a respeito do que eu sempre gostei de fazer, apesar de eu gostar de fazer relações internacionais. Amo relações internacionais, porém, sempre gostei da área de estética desde menina. Então eu disse que eu precisava investir na área. Fui fazendo umas pesquisas, uma pesquisa mundial, e percebi que o Brasil estava em 3º lugar no mundo, em estética. Eu disse, ok, então eu vou mudar a minha vida a 360 graus. Imagina uma mulher já formada em relações internacionais e de repente vem parar no Brasil e numa cidade pequenina, Bebedouro. Já tenho um irmão a viver aqui há 12 anos. E o meu irmão fez a pesquisa do jeito que eu queria. Então vim para Bebedouro, por ser uma cidade calma, muito pacata. Mas tomei a decisão também de estudar fora de Bebedouro. Porém pesquisei, havia a Unifafib e também havia o Senac. Então alguém disse o seguinte, olha, a Unifafib é uma boa instituição, mas o Senac também é uma boa instituição. Seria bom que você pesquisasse, e depois teve Covid, então tive que ficar em casa. Uma ligeira frustração, mas deixei passar. Depois fui para a Unifafib, conheci a Unifafib e vi o laboratório da Unifafib e de repente o Senac decide abrir. Aqui já não estava mais lá. Conheci o Senac, a instituição, o laboratório. Eu disse, ok. Pedi a grelha curricular do Senac, a grelha curricular da Unifafib, avaliei. Vi que era quase a mesma coisa. E depois eu vi que valia a pena ficar no Senac, porque algumas meninas desistiram da Unifafib, porque o Senac é uma instituição que respeita e educa, de fato. Então eu disse, ok, já aqui os profissionais do Senac são muito bem respeitados, então eu entro no Senac. Imagina uma mulher formada, graduada, ter que fazer o técnico. Mas eu fiz o técnico em estética e terminei em 2022. Mas eu estava no Senac a fazer estética, concomitantemente a fazer também biomedicina. Eu estou a fazer o 3º ano de biomedicina, então o próximo ano será o meu último ano de biomedicina, porque eu entrei no Senac com um objetivo. Eu disse que eu quero ser uma bioesteta. Eu não quero só ser uma esteticista, quero ser uma bioesteta. Posteriormente serei mais uma outra coisa para além de ser uma bioesteta. E vim para aqui, estudei, comecei a trabalhar e estou aqui. E vamos continuar a falar. Bom, eu fiz administração de empresas, meio que por não ter opção, assim. Eu queria fazer marketing, sempre gostei de publicidade e propaganda. E na época não tinha aqui, só tinha no INESB, não tinha na FAFI, na Unifafib. E aí eu falei, não vou mudar de cidade, e acabei fazendo administração de empresas
igual muita gente faz, né? Não tem outra opção, acaba fazendo ADM. E aí eu fiz, só que assim, eu percebi que a faculdade ela não prepara a gente para a vida real, sabe? De empreender mesmo, né? Eu senti muita dificuldade na prática, assim. Então eu falo que hoje a melhor forma da gente empreender é abrindo um CNPJ. Você abre um CNPJ, você começa a aprender todo dia. E foram muitos desafios que eu tive. Eu saí da faculdade, trabalhei CLT um tempo, e ali eu percebi que não era o que eu gostava. Eu gostava de criar as coisas, inovar, enfim. E aí foi quando eu caí no empreendedorismo e não consegui sair mais, né? São 15 anos empreendendo, já tive loja de bijuteria, já tive loja de sapato, já fiz de tudo assim, de tudo um pouquinho, né? E nunca imaginava que eu ia cair na área de confeitaria, porque eu não tenho dom, assim, se eu tento fazer um bolo, meu bolo fica gostoso, mas fica horrível, fica feio. Meus filhos já até sabem, falam assim, ó, a mamãe fez um bolo, tá feio, mas tá gostoso, porque eu não tenho dom pra isso, né? Então eu nunca imaginava que o negócio da minha vida, assim, que daria certo, seria com confeitaria, uma coisa que eu não tinha dom. E aí foi quando minha mãe é confeiteira, então eu acho que também tem essa questão desde criança, vendo o cliente chegar em casa, buscar um bolo, buscar um doce. Então eu sempre gostei desse movimento de venda, sabe? Eu incentivei minha mãe a continuar vendendo chocolate, essas coisas. Ela começou numa Páscoa e eu incentivei ela a continuar. Então eu sempre gostei disso, né? Da venda, de criar, de atender clientes. Porém, eu não sabia que eu ia criar um produto na área da confeitaria. E aí passou o tempo, eu tive loja de sapato, como eu falei, a gente aprende no dia a dia, quebrei uma loja de sapato, abri outra e foi, várias dificuldades. E aí quando a Home Cooks surgiu na minha vida, que não era Home Cooks ainda, né, eu percebi que eu já estava um pouco mais calejada, assim, um pouco mais pronta, porém eu ainda não estava pronta. Então imagina, né, 15 anos, 10 anos nesse processo, eu ainda não estava pronta. E eu percebo que até hoje a gente não está 100% pronto, sabe? Empreender realmente é isso. Cada dia você tem um desafio novo, um desafio diferente. Cada etapa que você passa, você tem um desafio maior. Eu gostava de jogar Mario quando eu era criança. Então, cada fase do Mario, não sei se é da época de vocês ou não, acho que não. Mas cada fase que a gente passa do videogame tem um chefão para você matar de novo, sabe? E aí cada fase é um chefão mais difícil. E eu acho que empreender é realmente isso, né? Quando eu tinha um delivery na cozinha da minha casa, os meus desafios eram diferentes. Mas eu também tinha desafios. A partir do momento que eu saí da minha casa, fui para uma outra casa alugada, que eu precisava aumentar minha produção, continuou tendo desafios. E aí eu lembro que chegou um ponto e eu falei assim, meu Deus, só comigo acontece isso, não vai acabar nunca, né? Não vai acabar nunca os desafios. Minha vida não vai ficar normal nunca. Foi quando eu entendi que empreender é isso, né? Cada fase são desafios compatíveis com a fase que você está. E é isso que eu gosto desses desafios. E como foi para vocês, o que é que a vida do empreendedor ensina para vocês que nenhuma escola ensina? Isabel, compartilha para a gente a sua história, de como você chegou hoje na sua clínica, no seu espaço, como que você está fazendo, e esse desafio. Qual é o desafio que as escolas não ensinam e como é lidar com isso? Para vocês duas a pergunta. Bem, enquanto eu estive a fazer estética, nós não falamos muito a respeito de capitalização de serviços. E eu aprendi capitalização de serviços. Eu disse, opa, eu preciso capitalizar. Como é que eu vou fazer isso? Era um desafio para mim. E outro, para além desse desafio, vão surgindo inúmeros desafios. Você precisa fazer poupança. Você não sabe se aquele dinheiro vai para onde, se aquele dinheiro é da empresa, se o dinheiro te pertence. Você não pode ter a mesma conta da empresa como tua conta pessoal. Precisa separar essas questões todas. Então foram inúmeros desafios que foram surgindo. Eu quando comecei no centro. A princípio eu não havia feito devidamente um estudo. Como me foi passado, por acaso, na faculdade falou-se sobre isso. Fazer um estudo, ver a concorrência. E eu queria muito ir para o centro. Por quê? Porque para mim, Isabel, eu quando saí daqui de Senac, a professora Arlete, ela sempre
olhou para mim e disse que eu tinha um potencial e que o meu público-alvo não podia ser a classe C. E a minha cabeça sempre foi essa, que o meu público nunca devia ser uma classe C. Mas isso não significa que eu não tenha uma classe C como público-alvo. Porém, ela me disse, eu te quero no centro, escolha bem o teu público. Eu disse, tudo bem. Eu fui para o centro, sem estudar, concorrência. Chega lá a menina que saiu de Senac, sem cliente, também um desafio. Afinal de contas, fidelizar e você tirar um cliente de alguém para passar para ti é penoso, muito penoso. E isso fez com que eu chorasse em alguns momentos. Cheguei a partilhar isso com a professora Arlete, independentemente de eu ter saído de Senac, mas ela não saiu da minha vida. Eu já disse a ela que nós vamos nos arrastando, e ela toda velhinha, ela sempre disse, eu toda velhinha gaga, e vamos nos arrastando. Eu disse, professora, está difícil, muito difícil continuar, não está fácil. Eu nunca pensei que empreender fosse assim tão difícil. Para começar, nunca é fácil, nunca. E eu disse, ok, avaliei, e eu não tinha clientes. No mês, eu podia ter apenas... No mês, eu podia ter apenas 2 clientes. Imagina eu ter que pagar o espaço, que é um gasto fixo. Preciso pagar o espaço. No espaço, você paga a energia, você paga a água. Vai depender também do espaço, você também tem que pagar a internet. E eu, quando saí daqui, eu disse, Jesus, não tinham me ensinado isso. Eu preciso pagar tudo isso. E mais, o MEI, eu tenho minha responsabilidade com o MEI, afinal de contas. Tenho o CNPJ, preciso fazer isso. Eu disse, eu caí num mundo que eu nunca tinha entrado. Eu disse, ok, eu acho que isso não é para mim. Porém, é aí que entra o autoconhecimento. Você, quando se conhece, sabe de facto quem tu és, para onde vais, se é isso que queres. Então, você apostou, eu sabia quem eu era e para onde eu queria ir, e em momento algum eu desisti, apesar dos meus choros, das minhas tristezas. Eu vou vos confessar que eu chorei durante 2 dias, mas não é aquele choro que você não come, eu gosto de comer. Chorei, comia, voltava a chorar. Exatamente. Depois disso, eu disse, não, o sol é para todos nós. Eu tenho o meu momento de brilhar. Fiquei lá 3 meses, mas eu pagava para trabalhar. Eu pagava para trabalhar. Porque o dinheiro que eu fui adquirindo com o trabalho que eu fazia não era o suficiente para poder pagar o aluguel do espaço, nem a água, nem a luz. Então, todo o dinheiro que eu canalizava, eu pagava. Mas eu precisava começar de alguma maneira, as pessoas precisavam me conhecer de alguma maneira. E, por mais que eu não tivesse cliente, eu aparecia no espaço, eu sorria com todo mundo. E muitas não aceitavam fazer nada comigo. Por quê? Porque já eram fidelizadas com outras. Eu entendia. Mas eu sabia que a qualquer momento eu faria a minha virada de chave. E a minha virada de chave foi exatamente no momento em que eu decidi mudar de espaço. Eu tomei a decisão em mudar de espaço. Mas quando eu mudo de espaço, eu faço questão de primeiro fazer um estudo do lugar onde eu estava a ir. Eu vou fazer já aqui uma publicidade. Eu estou no Espaço Marusse. E o Espaço Marusse fica no Menino Deus. Eu disse, ok, eu vou sair do centro e vou para o Menino Deus. Porém, eu primeiro fiz uma avaliação. Eu vi que eu não tinha uma concorrente lá. Eu não tinha concorrência. E não tenho até agora. Estou sem concorrente. Fui para lá, avaliei. Vi que as meninas têm muitas clientes, porque lá a esmalteria é brilhante, é um entra e sai. Avaliei isso, porque é importante que você avalie o lugar aonde você vai. Não dá para ir com emoção. Tem que pensar um pouquinho, ter a razão, e foi o que eu fiz. Fui para lá, um entra e sai. Eu disse, muito bom. Avaliei o preço. Eu sei que é o Menino Deus, mas tem ali o Menino Deus, tem o Cláudia, tem o Paraty. Ou seja, aquilo é uma cidade.
E a maioria das pessoas já não querem vir para o centro fazer serviços, ou seja, adquirir serviços no centro. As meninas ficam todas lá. E para mim aquilo foi uma festa no meu coração, festa. Essa foi a minha virada. E de facto foi. Eu mal cheguei, comecei a fazer a minha publicidade. Olha, eu sou Isabel, eu sou aquilo e tudo mais. E é uma vantagem. As meninas descobriram que eu sou estrangeira. Oh, ela é estrangeira. Eu disse, oh, que bom. Ela é estrangeira. Eu disse, sim senhora, você viu? Ah, eu quero fazer com ela. Eu disse, oh, isso é perfeito, eu preciso de ti. E foi assim que as coisas foram acontecendo. E para mim foi maravilhoso, entendeu? Nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Todas as oportunidades que vão chegando, vamos aproveitar. Cheguei e também eu sou muito de energias. A partir do momento em que cheguei lá, eu fui muito bem recebida. Eu senti o calor. Há uma equipe maravilhosa. As meninas não deixam com que uma no espaço fique sem um cliente. Elas fazem de tudo. Sabe o que é captar? Sabe? É perfeito. E você poder ir num lugar assim é maravilhoso. Então, essa foi a minha virada de chave. Que eu faço questão de dizer isso. Agradeço a vida o tempo todo. Agradeço a Deus por ter conseguido. Mas então, quando eu comecei, eu fiz a minha poupança enquanto estudante. Enquanto eu estava aqui a estudar, eu fiz a minha poupança. E nós, na sala de aulas, falamos sobre marcas, não é? Equipamento. E tivemos uma aula sobre inclusão. E nessa aula sobre inclusão, falamos um pouquinho sobre algumas pessoas acima do peso. E que não era aconselhável, a professora Arlete falou. Por exemplo, permitir que um cliente se vá porque está acima de peso e a tua marca não está em condições de receber aquela pessoa. Não é correto. Então eu fiz o meu planejamento já naquela altura. Eu disse, ok, eu vou pesquisar, vou ver quanto custa uma marca. Mas uma marca que suporte alguém que esteja acima do peso, alguém que tenha uns 120 e mais. Eu fui juntando e eu fiz a minha aquisição, a minha primeira aquisição. Eu estranhei, fiquei que nem uma bebê, sabe? Fiquei muito feliz. Foi a minha primeira conquista. Mas o resto, eu fui ter que ir aumentando os meus serviços, tive que pesquisar. Por exemplo, aqui, não só em Bebedouro, mas acho que é no Brasil, né? As pessoas hoje usam muito analgésico para as dores. E então eu pensei o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa, ter um novo serviço para que eu consiga capitalizar. Pensei e fui na massagem terapêutica. Por que não? Eu não fiz massagem terapêutica no Senac, mas eu investi. É importante investir na educação. Independentemente de você ter saído do curso amanhã, nunca podes desistir de investir na educação. Estudar é para sempre. Eu falo isso. Estudar é para sempre. Eu sei que algumas pessoas não têm muito assim, amor ao estudo. Mas por mais que não tenhas esse amor, arraste. Mas estudar é para sempre. E eu fiz isso. Fiz um novo curso que é sobre massagem terapêutica. Eu disse, então eu vou usar a massagem terapêutica. E eu comecei a prestar esse serviço. E por incrível que pareça, é um dos serviços que eu mais vendo. Porque as pessoas estão muito cansadas. As pessoas tomam muitos analgésicos. E nada melhor do que uma massagem para tirar a tua dor. Uma massagem em que nós podemos trocar e falar sobre o peso do dia a dia. As pessoas se abrem, ficam à vontade, relaxam. Ao mesmo tempo eu também vou apertando ali a dor, gritam um pouquinho, mas vamos lá fazer as coisas. Isso é muito bom, ter um diferencial no meio, diferente. Sabe aquela coisa, amanhã, por mais que surja um concorrente amanhã, ele não tem esse serviço. Outro serviço também que eu tenho muita procura, obviamente que os outros serviços também tenho, mas a reflexologia podal que eu fiz aqui no Senac, eu não fiz enquanto esteticista. A professora Arlete, na sala de aula, eu falo muito dela e não tem como. A professora Arlete, na sala de aula, ela ficou assim, vai abrir o curso aí de reflexologia podal. E nós, você aí, Fernanda, você não vai fazer? Não, professora,
inscrita. Ei, Isabel, ai, professora, faculdade, não sei o quê. Ai, inscrita, Isabel. E eu vim de manhã, fiz 15 dias e olha, valeu a pena. Porque também é um serviço que eu presto e que eu tenho muita procura. As pessoas têm muita dor nos pés. Existem muitos pontos nos pés que estão relacionados a alguma patologia. E quando as pessoas descobrem que de facto têm uma dor relacionada a alguma patologia ou não, ficam ali e falam, ai, eu gostei, eu vou voltar, até foi melhor do que a massagem relaxante. Então eu faço questão de fazer essas coisas e para mim é muito bom ouvir, principalmente os docentes, às vezes eles parecem que são exaustivos demais, mas o que eles falam é para ser levado para a vida, porque muito do que eles nos indicam é o que nós vamos encontrar lá para frente. E a professora me diz sempre, tubarão anda com tubarão, cursos atrás de cursos, o network está sempre em dia, trocas, é uma coisa que eu aprendi a fazer, trocas, procurar tubarões. Eu estou sempre atrás das mulheres que já estão aqui a empreender em bebedouros há um bom tempo. Eu vou lá, eu bebo, preciso beber delas, elas têm muito para me passar, aprender coisas novas. Então, tudo isso, eu falo muito, tudo isso é bastante importante, mas que vale a pena, sim, apesar das dores que nós vamos encontrar, vontade em desistir, sim, mas nunca. Vontade de desistir, sim, mas nunca. Nunca. O meu objetivo, eu falo sempre isso. A minha mãe fala assim, amém, filha. Eu falo, não, acho que tu não acreditas sempre, claro. Eu falo, eu vou ser bilionária já, amém, filha. Eu acredito. Então, eu acredito sempre nisso. Que eu vou chegar lá. Eu não saí de Angola por acaso. Eu não deixei a minha vida por acaso, porque eu tinha a minha vida feita em Angola. Os meus irmãos mais novos questionaram a razão de sair de Angola para o Brasil. Isabel, você tem a tua vida feita, não há necessidade para isso. Ah, Isabel, mas queres? Já os mais velhos, vai. Os mais novos, não. Mas eu tomei a decisão, os meus irmãos ficaram tristes, os mais novos. Eu vim, mas eles estão lá e me apoiam bastante. Conseguiu, agora fez isso. E quando eles veem uma coisa minha irmã. Então eu falo sempre isso para eles, então vou continuar a ser essa. Minha irmã. Viram? Minha irmã. Então é isso. Que vocês sejam irmãos de alguém, irmãs que motivem e que não se desanimem por nada. Por mais que tenham aqueles dias em que nós temos vontade de desistir, choros, mares de choros, mas vamos lá nos arrastar. Continuar com calos, sem calos, vamos indo. Olha, vocês pegaram o código? Entenderam o recado? Compreenderam a mensagem? Os processos? Então nós juntamos aqui a beleza com a vontade de comer, né? A beleza das meninas e a doçura dos cookies, né? Então vamos ver o que a gente vai entender agora com esses doces. Se a gente sai daqui e vai correndo para a Isabel. Quem quer ser atendido pela Isabel? Ninguém, todo mundo quer ser atendido pela Isabel. Quem quer comer os cookies? Os cookies andam junto com a estética. Você come cookie e depois você vai fazer modeladora, tá? Mas é isso, vamos lá, meninas. Bruna, por gentileza. O obstáculo, né? Você falou que a gente não aprendeu na faculdade. Acho que minha maior dificuldade em empreender foram pessoas. Lidar com pessoas, né? E quando a gente cresce, igual eu falei antes, né? Quando a gente eu estava trabalhando sozinha na cozinha da minha casa, tá tudo bem, eu tinha problemas, mas não eram os mesmos de hoje. E aí, conforme você vai aumentando, você tem que ter pessoas te ajudando, você não dá conta de fazer tudo, né? E por mais que eu sempre fui uma pessoa, às vezes, muito controladora, assim, eu queria dar conta de tudo, chega um ponto que você não consegue, aí você precisa começar a delegar, né, pedir ajuda, e, enfim, fazer contratação e tudo mais.
E eu sofri muito nesse processo de pessoas, porque eu achava que as pessoas tinham que ser igual eu. E eu achava que as pessoas tinham que viver o meu sonho, mas era o meu sonho, não era o sonho das pessoas que estavam trabalhando comigo. As pessoas que estavam trabalhando comigo estavam trabalhando porque precisavam de dinheiro, né, trabalhar e tudo mais, para realizar os sonhos delas. Só que na minha cabeça eu achava que as pessoas tinham que viver aquilo como se fosse um sonho delas também. E demorou para virar essa chave para mim. Eu cheguei a ficar a ponto assim, de ficar doente de verdade. Eu acreditava que crise de ansiedade, essas coisas eram algo que não existe, eu consigo controlar. Se acontecer comigo, é minha cabeça, eu vou controlar, sabe? Eu sempre pensei isso. E eu percebi que não era assim. Então, nesse processo de empreender, a faculdade não me ensinou também isso, né? Como lidar com as pessoas. E aí eu falei, poxa, eu caí numa crise de ansiedade tão grande que eu não conseguia ir para a loja trabalhar. Eu não conseguia viver o meu sonho. Aí foi quando também eu pensei, falei, será que vale a pena eu lutar por esse sonho? Né? E aí eu pensei em jogar tudo pro alto, pensei em desistir, só que muitas pessoas do meu lado falaram, não desiste porque deu certo, é o seu sonho, olha tudo que você construiu, então tantas pessoas te conhecem já, conhecem o seu produto, é um produto bom, né? A gente vende super bem, graças a Deus, assim. No começo eu não tinha dia de eu não vender nenhum cookie, hoje a gente vende 6 mil cookies por mês. Então, assim, chegou num ponto de eu jogar tudo isso pro alto por não saber lidar com as pessoas. E aí foi quando eu resolvi sair de cena um pouco, me afastei, foi até o ano passado. Eu me afastei da loja, me afastei dos processos ali, arrendei a loja por 6 meses. E aí esse período também foi muito importante para mim. E eu falo assim, se um dia vocês pensarem em desistir do sonho de vocês, antes de desistir, tenta dar um tempo, sabe? Dar um tempo e olhar aquilo por um outro ângulo, olhar pelo lado de fora. Então assim, sempre vai existir um jeito, tá? Para tudo a gente tem uma solução. Então foi o que eu pensei, eu falei, poxa, eu vou viver isso do lado de fora. E aí, vivendo do lado de fora, eu percebi que tinha muitas coisas que eu tinha que mudar, muitas coisas que o negócio tinha que mudar, e que eu conseguia fazer aquilo, não precisava jogar meu sonho pro alto. E aí foi quando eu voltei com outra cabeça. Voltei entendendo que as pessoas que estavam ali não eram obrigadas a viver o meu sonho, sabe? E aí e começou a dar certo. Comecei a fazer uma contratação mais eficiente, tipo assim, eu preciso de uma pessoa boa para atendimento. Eu vou contratar uma pessoa boa para atendimento. Antes eu contratava uma pessoa porque eu ficava, às vezes, com dó, levava para o lado sentimental, para o lado emocional, mas está precisando. Segurei muita funcionária porque eu ficava com dó de demitir porque tinha filho, por exemplo. E eu tinha filha e eu pensava, meu Deus, eu tenho filho em casa, essa pessoa também tem, eu não posso demitir ela. E faz parte do processo também, né, de crescimento, você tem que aprender a contratar, treinar. Eu falo que assim, hoje eu entendo esse processo nitidamente, sim, claramente, mas eu não entendi. Eu achava que eu tinha que contratar, treinar e a pessoa ficar para sempre ali fazendo o que eu ensinei de forma eficiente. Não, a gente tem que contratar, treinar, continuar ali olhando, né, fiscalizando, não fiscalizando no sentido de fiscalizar, mas assim, monitorando, né, acompanhando no caso. Acompanhando o trabalho dessa pessoa e em caso de não dar certo, já tentei, já conversei, já mostrei de outra forma, né? Aí sim a gente precisa demitir também, faz parte. Às vezes a pessoa vai ser até mais feliz, ela vai arrumar um emprego que ela vai ser muito mais feliz. E tá tudo certo. Então essa pra mim foi uma grande dificuldade, assim. Quando eu precisava demitir alguém, eu lembro que eu começava a passar mal em casa. A Flávia me conhece também desde a faculdade, já imagino o que eu devo ter passado. Eu sou muito sentimental, então eu já começava, nossa, eu ficava chorando, como que eu vou fazer? Tremia, minha mão suava, e eu pensava na família, eu pensava no que ia fazer, e às vezes, e faz parte, né, são ciclos, a vida de todo mundo é assim, e tá tudo certo. E aí foi uma virada de chave também, eu ter saído da operação e depois de 6 meses voltado com outra cabeça. Assim, com relação aos primeiros passos que envolvem o dinheiro, né? Como foi para vocês ter um input, ter um dinheiro, uma rede de apoio?
Como é que foi esse início mesmo na questão do dinheiro, além da vontade, da capacitação, do foco, como que foi o dinheiro? Como é que foi o primeiro processo do dinheiro para vocês começarem? A capitalização de recursos para mim, para além de eu começar com uma poupança, que eu tomei a decisão na altura como estudante, eu precisei capitalizar recursos no seio familiar. Porque eu tive que avaliar com a minha família, no sentido de, eu como uma microempreendedora, eu tenho alguns benefícios com CNPJ, e para mim que fiz o Empretec aqui no Sebrae, eu posso fazer um crédito no Banco do Povo. Mas antes que eu me envolva ou que eu me envolvesse com algum crédito bancário, eu precisava primeiro avaliar tudo isso. E eu fiz essa capitalização também com um pequeno crédito com a família, né? Pedi que me ajudassem nesse sentido. Fiz essa capitalização e consegui fazer a aquisição dos equipamentos. Eu fiz a aquisição dos equipamentos, ao invés de fazer pelo banco, eu fiz pela minha família. Óbvio que a minha família sabe que eu não vou tirar agora. Porém, eles sabem que isso virá no futuro. Mas eu preciso me dedicar. Tenho que me dedicar, trabalhar, para que eu consiga obter os lucros necessários. Então, isso foi o que eu fiz. E eu também tenho mais serviços. Antes eu não tinha todos esses serviços que eu consigo vender, que é, por exemplo, já existem pessoas que me procuram para redução, né? Eu tenho equipamento para isso, vagoterapia. Então, e também eu tenho outro equipamento que me ajuda com a limpeza de pele. Eu, quando fui para a feira de estética o ano passado, eu queria adquirir um outro equipamento o ano passado, mas eu disse não, eu vou adquirir em 2024 um vapor de ozônio. Isso foi bom, porque a ciência é dinâmica, eu amo a ciência por seu dinamismo. E eu fui para lá esse ano e o equipamento que eu encontrei é um equipamento bem mais completo. Não tinha só o vapor de ozônio, é um equipamento que tem o vapor de ozônio que me permite fazer uma limpeza de pele. Porém, eu tenho também a fototerapia. É um equipamento extremamente completo. Tenho aqui as minhas colegas de podologia. Esse equipamento também é para podologia, o que eu adquiri. E para além da podologia também é para terapia capilar. Então eu tenho um equipamento completo. Eu não só trato as cicatrizes de acne, inflamação de acne, mas também eu uso a LED-terapia que me ajuda no rejuvenescimento facial. E as mulheres também gostam de fazer isso. Os adolescentes vão mais lá para fazer a limpeza de pele, porque vocês sabem questões hormonais. Então, querendo ou não, eles têm muito mais acne. Então, eu consigo fazer esse controle e, ao mesmo tempo, também eu faço os tratamentos, os procedimentos de rejuvenescimento facial. Ainda não comecei a receber ninguém para terapia capilar, porém, no futuro próximo, mas eu comecei a executar em mim mesma. Como esteticista, nós também fazemos em nós mesmos, nós aprendemos a fazer isso em sala de aula. Então, eu faço tudo, eu aproveito. Então, para além de atender, eu preciso investir na minha imagem, e tem essa questão também. Na estética, nós temos que... Esse é um outro desafio, né? Porque eu preciso vender a minha imagem, ou seja, eu tenho que fazer tudo. Eu faço marketing, vendo a minha imagem, de repente as pessoas hoje me veem assim, amanhã vão me ver diferente, porque eu fui fazer a aquisição de um produto, a Isabel agora está com um chinelinho, e de repente, no dia seguinte, olha, a Isabel já está de forma diferente. Então,
é assim que eu consegui fazer aquisição e oferecer mais serviços aos meus clientes e vou aumentando os meus serviços. Mas eu comecei a partir daí, ao invés de começar com o banco, eu preferi pedir isso à minha família se dispôs, ajudou-me, tem me ajudado nesse aspecto, então eu vou trabalhando. E também para dignificar a família, afinal de contas, né? Porque não adianta a família investir e você não está disposto a trabalhar, sem empenho, sem dedicação, sem vontade. Mas não, eu sempre que eu faço as minhas coisas, os meus serviços principalmente, eu apresento com muita dedicação, muito amor, e eu tenho um diferencial que aprendemos aqui em sala de aulas. Eu sempre que recebo alguém para uma limpeza de pele, eu nunca deixo a pessoa que vá para lá fazer uma limpeza de pele, que é um processo que para muitos é traumatizante, dizem que é muito doloroso em alguns momentos. Mas eu tenho sempre o meu diferencial. Há sempre uma massagem, um óleo, cheirar um óleo, eu ofereço sempre isso. E eu também tenho uma pele oleosa com tendência à acne. E eu já fiz limpeza de pele com outros especialistas. Porém, a limpeza de facto era dolorosa, mas sem aquele humanismo, sem aquele toque especial. Ela sabe que está ali, você está sentindo dor, mas não tem um cuidado, um pedido de desculpa, mesmo sabendo que a acne, no momento da extração, principalmente quando a pele tem bastante colágeno, os mais jovens, 17, 18 anos, um pedido de desculpa, menina, sabe quando o teu filho cai e você dá um beijinho, e por mais que ele tenha dor, ele fica, esquece. Então você vai lá um pedidozinho de desculpa, ele já, não, está tudo bem. Você, doido, desculpa, está tudo bem. Entendeu? Então todo esse diferencial aqui é muito importante. Eu falei, é o que não me questionaram mais, esse diferencial é importante. Porém foi assim que eu comecei para trabalhar. O diferencial competitivo ele é muito importante mesmo, porque se você, em cada esquina você tem o seu concorrente, né? Então qual é o seu diferencial competitivo? Qual que é a tua propositura? Como é que você se posiciona? O que você entrega, né? Daqui vão sair também empresários. Então assim, qual é a sua entrega, né? Então a Isabel apontou para nós aqui a entrega dela muito, muito bonita. Parabéns. Bom, eu comecei com menos de R$100, que é o que eu tinha para começar na época. Porque eu já tinha quebrado um negócio e por mais que se eu pedisse para alguém, poderia até me emprestar alguém da família, mas eu não queria mais isso. Eu queria fazer algo que desse certo, sem precisar, às vezes, pedir para alguém e tudo mais. E aí, um dinheiro de casa, né, meu marido, ele trabalhava na época, eu não trabalhava, eu ficava em casa com os meninos, que eles eram pequenos. E aí eu peguei R$100 e falei, eu vou começar a fazer alguma coisa para vender. Eu comecei a fazer pó solúvel para cappuccino. E aí, que eu vi uma receita na internet e comecei a fazer. E aí, desde sempre, eu caprichava bastante assim, na questão da embalagem, da apresentação e tudo mais. Eu acho que isso foi, assim, o ponto-chave para começar a dar certo o meu negócio. Porque por mais que eu fazia pouca quantidade, quantas vezes eu tive que ir no mercado? 2, 3 vezes no dia, sabe? Eu ia lá, comprava matéria-prima, chegava em casa, fabricava, vendia, voltava no mercado, acho que a moça falou assim, essa menina tá doida, eu já veio 3 vezes só hoje. Mas é porque eu não tinha como fazer de outra forma, entendeu? Então, eu lembro que onde é a loja hoje, quem é de bebedouro vai saber, era uma loja de frios, vendia presunto, queijo e tal. E vendia Nutella lá. E vendia, era o melhor preço da cidade. Eu acho que ele colocava a Nutella em promoção para chamar a atenção, os clientes irem por conta da Nutella e acabavam comprando outra coisa. E eu ia lá buscar Nutella. E eu lembro que eu ia 2, 3 vezes no dia buscar Nutella para fazer cookies. E hoje a minha loja é lá, sabe? Então, toda vez que eu entro, eu lembro quantas vezes eu ia para buscar a Nutella por não ter o dinheiro capital para investir muito. Mas eu também penso que isso foi bom para mim, porque me moldou bastante, sabe? Quando a gente tem dinheiro, tenho R$10 mil para começar o meu negócio, é ótimo, claro, mas pode ser que eu tenha errado muito mais. Quando você tem pouco, você começa a pensar mais antes de tomar decisões e você passa a ser mais criativa também. Peraí, eu não tenho embalagem personalizada, então eu vou pegar um saquinho craft, vou carimbar minha logo e vai ficar tudo certo, entendeu? Eu falo assim, a gente não pode
é deixar de fazer as coisas bem feitas, né? O feito é melhor do que o perfeito, claro, mas eu falo que o bem feito é melhor ainda, né? Porque não é só fazer de qualquer jeito, é você fazer de uma forma boa, né? Bonita, que seu cliente vai sentir aquele carinho. Então eu comecei a fazer esse pó solúvel para cappuccino, com um pouquinho de dinheiro e tal, e comecei a vender para algumas pessoas, amigos, claro, porque tipo, comprava acho que para me ajudar, né? De alguma forma. E aí sempre tem alguém que vai comprar para te ajudar, né? No começo, claro. E aí eu comecei a deixar em alguns lugares também para serem revendidos. Meu pai tinha uma peixaria na época, eu deixava lá no caixa para alguns clientes comprar. Minha tia me ajudava a vender para as amigas dela, minha mãe, enfim, todo mundo ajudava um pouquinho. Só que aí eu percebi que eu não ia vender cappuccino todo dia, porque bebedouro é calor, então as pessoas não vão tomar cappuccino todo dia. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa que combine com o cappuccino e que eu consiga vender mais, que eu consiga vender todos os dias. E aí eu tinha comprado há um tempo atrás, assim, há uns meses atrás, na época, uns cookies em Ribeirão para dar de lembrancinha de aniversário do meu filho, de 1 ano. E quando eu comi o cookie, eu falei, nossa, eu nunca tinha comido cookie, só aqueles de mercado, da Balduque, enfim, e achava, não via graça, né? E quando eu comi esse cookie artesanal caseiro dessa moça de Ribeirão, eu falei, nossa, é muito gostoso, é diferente, né, de tudo que eu já vi, e não tinha um bebedouro, ninguém que eu conhecia, assim, que fazia, né? E eu falo também que a gente fazer algo diferente é desafiador, porque muita gente não sabia nem o que era cookie quando eu comecei a vender. Falava, o que é isso? Primeiro eu tinha que explicar o que era, para depois eu convencer a pessoa a comprar. Mas é bom também porque você tem mais oportunidades, né? As pessoas acabam te conhecendo depois por conta disso. E aí eu comecei e falei, poxa, eu vou pegar uma receita no Google, vai dar super certo, porque cookie é bolacha, vai dar super certo, eu vou começar a vender e tá ótimo, vai dar tudo certo. Foi aí um grande desafio, não achar uma receita na internet que o cookie ficasse pelo menos parecido com aquele que eu tinha comido, porque eu já tinha uma experiência muito boa, né? O cookie era crocante por fora, macio por dentro, o recheio escorria e tal. Todos que eu fazia ou ficava esparramado, grudava tudo um no outro, assim, parecia uma folha de cookie. Ou ele ficava, enfim, queimado, empatumado e não dava certo. E aí foi, mas mesmo assim eu pegava que nem o dinheiro, né, eu fazia uma fornada, sei lá, com 5 cookies. Eu vendia mais baratinho só para repor esse dinheiro, porque eu não tinha caixa, vendia e eu falo que minhas primeiras clientes são heroínas, assim, de estar comigo até hoje, porque elas comeram cada coisa, coitadas. Mas eu sempre mantive muita qualidade dos meus produtos, vamos supor, por mais que eles estavam era um cookie esparramado, todo feio, mas eu usava manteiga boa, eu sempre usei uma manteiga aviação, por exemplo, eu usava Nutella mesmo, entendeu? Eu usava chocolate bom. Então eu sempre tive muito o foco na qualidade, tanto do cappuccino, quando eu comecei, quanto os cookies, e eu utilizo esse padrão até hoje. Então, por mais que ficava feio, não dava certo, ou não acertava na receita, dava para comer. Então, as pessoas compravam ali por R$3,50, R$4, e eu conseguia retornar o dinheiro para o meu caixa para eu comprar mais coisas para fazer, mais testes. Né? E foi esse processo assim, durante uns 6 meses, até eu chegar na receita que eu queria. E eu me lembro até hoje, eu não tinha... Era o forno de casa, eu não tinha uma assadeira de cookies, então eu tinha uma assadeira de fazer bolo, que eu tirava, o fundo era removível, eu tirava o fundo e virava ao contrário para ser uma assadeira de cookies, porque eu comecei a pesquisar que o cookie não pode ser assado com aquelas assadeiras com a borda larga, né? Tem que ser mais baixinha. Então eu adaptava tudo que eu tinha em casa. Eu não tinha uma grade de resfriamento, que é aquela gradinha, sabe? Que coloca o cookie em cima depois que ele está pronto para ele esfriar ali. Eu peguei uma grade de churrasqueira que eu tinha ganhado de casamento e usava ela e dava certo. Fui adaptando tudo que eu tinha em casa. Eu não tinha um cenário para fazer foto bonita. Eu pegava uma cartolina, colocava de fundo e o meu cookie ali e fazia foto. Meu celular não era bom, mas eu fazia mesmo assim. Né? Aprendi umas técnicas lá, limpava o visor da câmera e ficava o melhor que eu conseguia fazer naquele momento. Né? Com as ferramentas que eu tinha, eu tentava fazer o meu melhor. E sempre foi assim, com R$100 eu fui indo devagarzinho. Aí eu comprei meu primeiro freezer, fui comprando as coisas aos poucos. Eu só fui ter um forno elétrico quando eu fui inaugurar a loja, há 3 anos atrás. Eu trabalhei todo o tempo em casa com forno de fogão. Era das 5 da manhã às 7 da noite, meu forno ligado, assando cookies e mais cookies. E aí a senhorinha que trabalhava comigo
acabou me emprestando o fogão, que era da mãe dela, que ela guardava de estimação. E eu usava o fogão dela também, então eram 2 fogões, assim, com 2 fornos, trabalhando de manhã até a tarde para dar conta de vender os cookies. Até que eu consegui comprar o forno elétrico também. Então, assim, a forma que eu comecei não é a mais correta, né? A forma que vocês aprendem, claro, é começar com planejamento, é começar com capital, você tem que ter dinheiro para capital de giro. Foi a forma mais difícil e dolorosa, mas eu não mudaria nada do que eu fiz, sabe? Tudo fez parte do processo, mas se vocês tiverem a oportunidade de começar com tudo planejadinho, o sofrimento acaba sendo muito menor, né? Eu sofri bastante. Agora, acho que acabou a pilha. Vocês Eu quero saber de vocês agora, assim, ó, pra gente já ir encerrando, depois eu vou abrir para vocês perguntarem, fazerem perguntas, tirarem algumas dúvidas. São 2 perguntas, né? Então, assim, como que foi, nos momentos mais complexos de lidar com as emoções que geram lesões? Como é que a gente lida com o nosso emocional diante de uma situação? Isso a gente não aprende na faculdade, a gente aprende com pessoas, conforme as 2 citaram aqui. Então, como que foi para vocês cuidar da saúde mental, cuidar do emocional, cuidar do corpo? Nesse âmbito, como é que vocês se superaram, como é que vocês vêm lidando com isso daí? Então, como é que foi e como é que está sendo a saúde mental de vocês? A outra pergunta, aonde é que vocês querem chegar a curto prazo, médio e curto prazo? Antes de eu responder, eu vou falar o seguinte. Sabem a exposição excessiva ao quente, né? Depois vão procurar um esteticista ou um dermatologista. Por quê? Porque depois vem o melasma. Podem não querer procurar agora, mas depois do melasma vão procurar. Entendeu? Porque tem muitas mulheres que trabalham com cozinha, né? Ficam aquele tempo excessivo. Aquela exposição excessiva faz o quê? Pode ocasionar o melasma. Se não usar um protetor solar, mesmo na cozinha, pode ocasionar um melasma. Vem umas manchas aí, depois procuram um dermatologista ou um esteticista. Não é verdade? saúde emocional. Sim, bem, eu já tive uma depressão em 2015 que foi fruto do pós-parto. Depois disso, com as orientações do psiquiatra, eu aprendi a lidar melhor com as emoções por causa de algumas terapias e não só. Desde aquela época eu comecei a praticar yoga e comecei também a fazer o pilates. Então, quando eu estou naqueles momentos assim, extremamente difíceis mesmo, eu recorro sempre à minha prática de respiração profunda, e desligar um pouquinho do mundo ao meu redor, e é assim que eu consigo lidar com as minhas emoções. Mas uma coisa também que eu aprendi com o psiquiatra é que eu preciso liberar. E eu, quando libero, é o que eu disse, eu choro, mas eu conheço o meu limite de choro para que ele não me permita que eu entre no quarto e feche a minha porta, porque se eu fechar a porta do meu quarto e as cortinas, eu vou voltar para uma depressão. Mas eu preciso fazer o quê? Liberar apenas, deixar o meu peito leve. Eu choro, relaxo, respiro, faço yoga, pilates, são as coisas que eu gosto muito de fazer. Pratico também atividade física, se bem que às vezes eu não consigo. Eu fiquei um mês sem ir para a academia, porque nós, quando começamos a empreender, podemos ter uma hora de entrada, mas não temos hora de saída. E eu comecei também já a chegar ao ponto de sair 21 horas, porque na área de estética nós sabemos que os nossos clientes eles aparecem mais naquele horário. E você quer atender todo mundo que você precisa. Então eu fiquei um mês sem ir para a academia e o meu corpo começou a sentir, eu sentia assim o corpo exausto, eu estava a ficar muito cansada. Eu disse, acho que esse é o meu sinal, porque não é minha rotina, preciso ir para a academia. Eu não posso ficar assim sem
encaixar bem. Então comecei a ver a minha agenda e voltei para a academia. Então isso me ajuda bastante e eu consigo lidar melhor com as minhas emoções. Eu sou muito amiga da minha mãe e, como uma mulher africana, nós temos uma cultura muito de respeito aos nossos pais. E é aquilo que eu falei na professora Leite, que eu pratiquei muito respeito, e talvez por isso é que ela me ama muito. Por causa do respeito praticado em sala de aulas, nós temos a educação de respeitar muitos mais velhos. Independentemente de ser minha mãe ou não, então temos essa prática. E eu converso muito com a minha mãe. A minha mãe, ela me ajuda muito nessas questões. Quando eu estou muito aflita, chego, mamãe, o que você acha? Ela diz, olha, vai ser assim. Sabe, as nossas mães são sempre muito positivas, elas nunca veem nada negativo. Mas isso falando para nós, elas não veem a negatividade. Porém, ela sabe, ela entende a situação, mas ela nunca passa isso. E isso dá força ao filho. Então eu ganho essas minhas energias com ela e consigo, e vou lidando com as minhas situações. Então é assim que eu consigo sair de algumas situações assim um pouco embaraçosas. E a outra pergunta é, assim, a médio e curto prazo, como é que você se vê daqui a algum tempo com relação ao seu trabalho e ao que você empreende? Eu podia ter falado de médio, curto. Então eu não fico muito mais no curto e médio. Eu não fico muito mais no curto e médio. Por quê? Porque o futuro é hoje. Você programa o futuro, obviamente nós fazemos sempre um planejamento, não é verdade? Mas esse planejamento é o amanhã e o amanhã é o hoje. Então eu procuro viver e praticar aquilo que eu quero ser a longo prazo. E aquilo que eu vos disse, então eu serei uma bilionária, é isso que eu acredito. Então eu trabalho para isso. Eu invisto na educação, eu esqueci de vos dizer que eu estou fazendo uma especialização agora em skincare. Então eu estou ali, estou aqui o tempo todo. Então eu estou sempre a buscar conhecimento, não desistir do conhecimento e praticar o conhecimento, porque não basta só adquirir conhecimento e não praticar. Então eu faço isso. Por mais que algumas pessoas podem me achar assim, parece uma louca, ela acha que vai ser rica, mas eu vou. Então esse é o meu longo, o curto e o longo não. O meu longo prazo é isso. Eu me vejo lá, a Isabel, aquela mulher que a Arlete viu no primeiro dia de aula, porque foi isso que a Arlete viu. Mas não só porque a Arlete viu, eu já me vi assim. E ela quando chegou falou, mas vamos falar um pouquinho? Ela trocou umas palavras comigo, eu disse, eu vejo isso em ti. Eu disse, exatamente. E é isso que eu acredito. Serei exatamente aquela biosteta, que eu vou trabalhar com injetáveis. Serei a melhor do Brasil, melhor de Angola. Entendeu? Em relação ao emocional, a gente não aprende a lidar com isso mesmo. E aí o ano passado, como eu falei pra vocês, foi um ano retrasado que começou, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, que eu não acreditava que isso aconteceria, que eu sempre achei que conseguia dominar tudo. Tudo estava sob o meu controle, mas não estava. E aí, depois que eu tive essa crise de ansiedade, eu percebi que eu precisava mudar o meu jeito de lidar. Eu não podia, eu era muito fechada, sabe? Eu não conversava com as pessoas. E empreender acaba sendo muito solitário, pode parecer até controverso, mas por mais que você está rodeado de pessoas ali, é fornecedor, é cliente, é funcionário, enfim, são várias pessoas, mas o empreender é solitário, né? Porque você não tem com quem dividir a tomada de decisões, por exemplo. Eu tenho que tomar uma decisão hoje, o que eu faço? É eu mesma, né? Então, não tem com quem compartilhar essa tomada de decisões. Então, não tinha, no caso, né? Eu não enxergava isso. Hoje eu percebo que a gente precisa buscar, sim, estar rodeado de pessoas para nos ajudar, para nos orientar, que já passaram pelo mesmo processo que a gente, participar de grupos, assim, que as pessoas estão passando pelo mesmo processo que você. Né? São pessoas que muitas vezes já passaram pelo caminho que eu estou percorrendo e que vão saber onde eu preciso pisar, o que eu preciso fazer.
E aí eu entendi isso, que eu não precisava ser sozinha, né? Por mais que eu não queria incomodar ninguém e tudo mais, mas eu precisava daquilo. E a partir do momento que eu comecei a compartilhar mais com as pessoas, as minhas dúvidas, o que eu faria, o que as pessoas pensavam, esse peso começou a sair um pouco mais de mim, sabe? Começou a diluir um pouco mais. E aí a jornada, a trajetória acaba ficando mais leve, né? Não fica mais fácil, mas fica mais leve. Ter com quem compartilhar. E com pessoas, enfim, amigos, família, né? Pessoas que empreendem também, então isso me ajudou bastante. E onde você quer estar? Daqui um tempinho? Daqui um tempinho? Bom, eu falo assim que eu sou uma eterna inquieta. Eu sou muito inquieta. Parece que não é que nada tá bom pra mim, é que eu sempre quero. Eu tô aqui, mas eu já quero algo a mais, sabe? E isso é ruim por um lado, porque dá a impressão que a gente não valoriza tanto as pequenas conquistas. Então eu me exercito muito para tentar valorizar as pequenas conquistas, porque por eu ser desse jeito, de sempre estar almejando o próximo passo, eu às vezes nem aproveito o que eu tô tendo agora, né, como uma oportunidade. Mas assim, eu penso que a loja para mim já é um sonho, né? Vender o tanto que eu vendo hoje numa cidade que nem conhecia o que era cookies já é uma realização, porque eu não imaginava, eu comecei o meu negócio, eu nem falei para vocês, mas eu comecei porque eu não queria trabalhar CLT, deixar meus filhos em casa, eu queria ajudar o meu marido com R$600. Eu queria que eu contribuísse com R$600, vendesse alguma coisa para levantar R$600 para pagar a escola das crianças. Então, onde eu cheguei hoje, graças a Deus, já é uma realização de um sonho, assim. Lógico, eu trabalho muito mais do que se eu fosse uma CLT, que entrava às 8 e saía às 5 da tarde, trabalho muito mais, minha cabeça não para. Porém, eu tenho uma flexibilidade que o CLT não me dá, né? Eu consigo, por exemplo, sair de uma manhã que um filho meu está doente precisando de mim, eu consigo me adequar, não trabalhar de manhã e repor à noite, virar à noite trabalhando, enfim. São escolhas, né? Mas eu consigo me adaptar e ter essa flexibilidade, para mim é muito importante. Mas onde eu me vejo, além dessa realização que já é para mim hoje, ter a Home Cooks, eu me vejo ajudando mais pessoas a realizar o sonho de empreender também, de alguma forma, sabe? Porque desde quando eu comecei o meu negócio, a minha vontade era ajudar outras pessoas de alguma forma. E aí eu tentei, por meio de franquias, percebi que o modelo de franquia não era o que eu acreditava realmente. E hoje eu dou curso online de cookies também. Então eu consigo atingir pessoas de vários lugares do Brasil. Eu tenho um aluno em Portugal, eu descobri esses dias, eu fiquei feliz, eu falei, tenho um aluno em Portugal. E aí, como eu te falo, às vezes eu não me atento tanto a valorizar o momento presente, eu nem tinha me atentado que eu tinha esse aluno de Portugal. E aí é ajudar mais pessoas mesmo, é alcançar mais pessoas através do online, né? Porque o digital hoje é muito importante, independente do que você venda, independente do que você faça, o digital dá uma proporção que o físico jamais vai te dar. Né? Então, assim, por mais que o físico é importante, o físico tem que sempre estar atrelado a um planejamento digital bem feito. E o meu sonho hoje, curto e médio prazo, é atingir mais pessoas através dos cursos online e ajudar outras pessoas, outras famílias, mulheres, enfim, a ter uma renda extra na cozinha de casa, como era o meu sonho, que muitas pessoas que hoje, se tiverem a minha receita, as minhas estratégias, vão conseguir isso, né? Muito bom. As duas internacionais agora. Meninas, eu vou abrir para algumas perguntas e a gente vai caminhando para a palestra da Flavinha, tá bom? Vocês querem fazer algumas perguntas? Quem gostaria? Como que é? Ninguém quer fazer uma perguntinha? Olá, boa noite. Eu queria falar para a dona Bruna ali. Eu já tentei também vender, igual a senhora já está vendendo, só que eu nunca consegui vender alguma coisa. Já fiz igual a senhora fez, tudo, só que nada deu certo. Já vendi salgado, já fiz tudo. E nada deu certo. Eu vendia, eu só caro, gente, não é caro. Era o meu trabalho para conseguir dinheiro. Aí, gente, onde eu estou errando? Qual que é a chave certa para me virar e conseguir dinheiro? Qual é o seu nome? Carlos. Carlos, eu fico muito feliz de
se eu falar alguma coisa que vai contribuir para você. Mas assim, no começo, às vezes a gente não consegue ter tanto lucro assim, tá? Então, por exemplo, às vezes o meu produto é de qualidade, tá? Meu produto sempre foi de qualidade também, usava manteiga boa e tudo mais. Só que pra gente começar, né, todo mundo tem um começo. Então, eu comecei com um valor ali mais acessível até as pessoas conhecerem o meu produto. Então, eu não comecei vendendo meu cookie a R$ 8,50 igual eu vendo hoje. Eu comecei vendendo a R$ 3,50, entendeu? Por quê? Eu sabia que as pessoas precisavam experimentar uma única vez para gostar do meu produto e depois consumirem mais vezes. Então, eu usei muito essa estratégia de pulverizar o meu produto primeiro para as pessoas conhecerem. De início, a minha intenção nem era ganhar dinheiro, nem era tipo assim, ter home cooks, nada disso. De início, a minha intenção era ter R$ 600 para ajudar em casa. Então, às vezes você começar a vender fazendo de qualidade sim, sempre mantenha a sua qualidade, tanto no seu atendimento, faça como se você estivesse vendendo um produto caro, entendeu? Não tem problema. Mas comece com a mesma qualidade, embalagem legal. Uma coisa que deu muito resultado para mim, eu vendia o cookie e cada pacotinho que ia para casa do meu cliente, eu mandava um bilhetinho escrito à mão, sabe? Que o seu dia seja doce, que sua tarde seja doce e tudo mais. E aquilo ali parece uma besteirinha, tipo assim, um detalhe, sabe? Mas o pacote chegava no meu cliente, ele já tirava primeiro uma foto antes de comer, ele nem sabia se era bom. Ele tirava uma foto e postava. Então, são detalhes que a gente acaba fazendo, que muita gente fala, mas faz diferença, sabe? Esses bilhetinhos faziam muita diferença, dava trabalho, né? Às vezes minha mãe mesmo falava assim, nossa, mas você gasta muito com embalagem, entrega num saquinho normal que tá tudo bem. Mas isso que fez, eu acho que a Home Cooks crescer, né? Devagarzinho ali foi crescendo. Obrigada, Bruna. Boa noite, meninas. Eu sou o Gustavo. Primeiro quero parabenizá-las, né, Isabel e Bruna, pela trajetória e pelo empenho, né, e pela constante busca aí na realização do sonho de vocês, né, que já se concretizou e está se concretizando, né. Eu quero puxar uma fala que a Bruna teve da importância de, às vezes, a gente se afastar do próprio negócio, né, para olhar para o negócio de uma forma diferente, às vezes sem uma carga emotiva muito forte, né, que a gente está na operação todos os dias. E puxando essa fala, eu queria que vocês dissessem um pouquinho, compartilhassem com o pessoal, como que vocês conseguem relacionar a questão gerencial, né? Vocês que estão na operação aí todos os dias e têm famílias, né? E o tempo é muito escasso. Como que vocês conseguem achar um tempo para parar, olhar para o negócio de uma forma gerencial, olhar números, mais relacionado à parte financeira mesmo? Então, eu tive que fazer um empretec para poder prestar atenção nisso, sabia? Porque eu não prestava atenção nas finanças. Não prestava assim tanta atenção. E é importante você ter uma noção das entradas, das saídas. Vai sair, tem vezes em que sai mais do que entra. E quando sai mais do que entra, parece que você fica doida, ou um doido, sabe? E eu tive que fazer o curso para perceber como gerenciar, controlar as entradas, controlar as saídas e prestar muita atenção. O dinheiro não me pertence, o dinheiro pertence à empresa. É aquilo que eu disse, é importante ter uma conta que seja da empresa para não ter uma confusão. Porque se você usar a tua conta pessoal, aí vai ter uma confusão. Vais usar sem querer o dinheiro da empresa e isso pode fazer com que você perca. E depois ter que levantar é mais um outro trabalho, aí é um recomeço. Então, ter a conta da própria empresa, eu acho que é fundamental. E prestar atenção, anotar, para quem puder começar com um caderno, anotar as entradas, as saídas, os gastos fixos, os gastos que não são fixos. Por exemplo, eu compro os EPIs. Os EPIs não são gastos fixos. Eu tenho gasto fixo com aluguel, eu tenho gasto fixo com MEI. Então, tudo isso aqui é um gasto fixo e que você já sabe que tem que manter finanças para pagar o aluguel, porque sempre que chega o dia 30 eu começo a fazer os pagamentos, dia 1 eu relaxo. Dia 10 começa a pressão, porque eu preciso trabalhar mais para começar a fazer. Tem lucros, tem a margem de lucro, tudo isso, então a pessoa tem que prestar atenção. Não sei se eu ajudei, mas
Bom, sobre essa questão da gestão, né? Foi uma dificuldade muito grande para mim, porque eu sou mais do ação, do operacional. Tanto que vocês forem lá na loja, eu vou estar na cozinha, eu vou estar no caixa, eu vou estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque eu gosto disso, sabe? É o que me move, assim, é o que eu mais gosto de fazer. Criar produto novo e, enfim, eu gosto disso. Mas a gente não faz só o que a gente gosta, né? E aí eu também percebi de forma difícil que a gente não pode só fazer o que a gente gosta. Se a gente trabalhar CLT, a gente também não vai fazer só o que a gente gosta. Então tem que fazer o que precisa ser feito, né? Aí uma forma de eu fazer isso é criar, por exemplo, eu tenho que todos os dias de manhã conferir o caixa do dia anterior. Eu sou obrigada a fazer isso, entendeu? Tipo, eu me obrigo a fazer isso. Eu tenho que, uma vez no mês, dar uma olhada em custo de produto, CMV, se mudou, se alterou, alguma coisa do tipo. Então, é meio que uma obrigação para mim, porque eu não gosto, tá? Não gosto. Mas eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Então, foi algo que eu introduzi na rotina, assim. E tem muita coisa que facilita hoje a nossa vida também. Por exemplo, tem aplicativo da Nubank, da PagBank, que eles têm as caixinhas, sabe? Então você consegue colocar um percentual de venda do seu dia, já vai um percentual para o aluguel, um percentual para não sei o que, já vai, tipo, já joga, sabe, do seu saldo. Então isso é legal também, porque as continhas já saem separadas, porque é uma dificuldade para mim e dessa forma me ajuda bastante a ter uma clareza maior, sabe? Obrigada, Bruna. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu quem? Pera, quem levantou a mão? Levanta de novo. Gente, a gente vai fazer essas 4 perguntas e a gente vai finalizar, tá bom? Qual é o seu nome? Eu vou perguntar para a moça do Cook. Eu. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Márcia. Você falou sobre a sua receita que você não tinha e que você foi testando. Você desenvolveu a receita ou você pegou essa receita de alguém, assim? Márcia, né? Eu desenvolvi a receita e foram vários meses mesmo testando. Hoje, se eu digitar no Google, eu não encontro a receita igual a minha, sabe? Eu testava a proporção de açúcar mascavo com refinado, eu ia mudando, ia mexendo. Só que aí eu ia anotando tudo, porque eu falava, agora que eu acertar essa receita, eu tenho que ter anotado o que eu fiz, senão eu vou esquecer, né? De tantos testes que eu fui fazendo. Então eu testava, por exemplo, ovo fora e dentro da geladeira, se mudava alguma coisa. Manteiga em temperatura ambiente, gelada ou mais derretida, se mudava alguma coisa. E eu percebi que o cookie ele é um produto simples de se fazer, porém ele é um produto cheio de técnica, né? Isso, detalhes. Então, eram esses detalhes que eu precisei. Há 5 anos atrás não tinha curso online de cookies. Hoje tem bastante coisa, então hoje eu acredito que tenha mais pessoas fazendo algo parecido, né? Mas há 5 anos atrás não tinha tanto curso online, curso presencial, enfim, as pessoas nem falavam tanto de cookies assim. Antes no mercado você encontrava um cookie da Balduco. Hoje você vai no mercado, não sei se vocês já repararam, que eu reparo porque eu faço, né? Mas vamos supor, você vai no mercado, tem uma parte que é só de cookies, tem de todas as marcas. Então, de 5 anos pra cá, aumentou muito, pulverizou muito, né? Mas quando eu comecei não tinha, então eu precisei ir testando mesmo. E por mais que eu queria algo minha, né? Eu queria algo que eu conseguisse desenvolver, então por isso também que eu penei um pouquinho aí, uns 6 meses. Quando você dá aula, você passa a receita. Eu ensino a receita. Não, imagina. E eu tenho um aluno em bebedouro, eu tenho um em Botafogo, então eu acho que assim, quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe, sabe? Então, por exemplo, às vezes você vai fazer para vender no seu trabalho, às vezes você vai fazer para fazer na sua casa, para as pessoas que você gosta ou para dar de presente. Então, não entendo isso como uma concorrência, eu entendo como algo bom mesmo. Obrigada, Bruna. Alguém mais do ABK? Qual é o seu nome? Boa noite, meninas. A pergunta é das meninas aqui da Podologia para a Bruna. Elas ficaram na dúvida sobre o cookie que você comeu em Ribeirão Preto. Não sei se foi no shopping ou se foi em algum lugar mais de fácil acessibilidade, acho que para cozinhas. Por que você não pediu a receita? Boa pergunta, eu nunca tinha pensado nisso. Como você chama? Tayla? Tayla. Não foi em shopping, não tinha também tanta loja em shopping há 5 anos atrás, igual tem hoje bastante marca.
foi de uma pessoa que vendia e a pessoa não vende mais hoje até, assim, ela não vende mais, sabe? E eu pensei, poxa, eu vou pedir a receita, ela não vai querer me passar, né? Eu pensava assim. E aí foi quando eu fiquei tentando desenvolver a receita, mas não passou na minha cabeça pedir para ela. Eu nunca gostei muito de olhar a concorrência, sabe? Por mais que na faculdade a gente aprende que tem que estudar a concorrência, eu sempre fui meio assim para isso. Às vezes as pessoas me traziam um cookie, por exemplo, tem uma mulher vendendo em tal lugar, eu trouxe para você experimentar. Tipo, eu nunca gostei muito, porque dava a impressão que eu estava querendo copiar a pessoa, sabe? Algo assim. Então eu tinha isso comigo, assim, porque como eu sabia que eu queria, às vezes, crescer e ajudar outras pessoas, eu falava, eu tenho que criar uma coisa minha, né? Uma identidade minha. E foi por isso que eu não pensei em pedir. Você tem esse pensamento de não querer mudar? Também. Acho que é da minha personalidade, sabe? Eu sou meio melancólica, meio mais fechada. Eu atuo na área da manicure, né, e faço podologia. E eu tenho muito isso comigo. Porém, todas as pessoas que me procuram não são abertas igual a você. Sim, eu sempre tenho esse pensamento. Não vai me faltar porque eu sou grande. Isso. Eu amo ajudar, mas eu tenho dificuldade em pedir ajuda. Entendeu?